É, não é de hoje que eu falo com famílias ao longo de todos os dias, praticamente, que estão com pacientes em unidade de terapia intensiva, tá? E eu recebo as mais diversas perguntas e situações clínicas do paciente, tá? Contudo, o vídeo de hoje ele se propõe a um ponto. Eu quero discutir com você, principalmente, quais são as perguntas essenciais que fazem sentido você fazer diante de um paciente que esteja em unidade de terapia intensiva? Esse é um momento muito delicado, porque, afinal de contas, quem está numa unidade de terapia intensiva está com um quadro grave ou potencialmente grave, conforme nós já dissemos aqui em um vídeo anterior. O que eu quero dizer é que algumas perguntas que você faz, você está procurando respostas que talvez o médico pode não saber lhe informar. E não saber não é por falta de conhecimento, mas sim porque aquela pergunta, da forma como você fez, talvez não faça muito sentido na estrutura do conhecimento médico. E isso, de certa forma, é uma observação que eu faço nesse início, porque é importante que tanto os profissionais de saúde quanto a família saibam exatamente, tenham um canal de comunicação seguro e uma forma de comunicação segura para que ambos se sintam à vontade sobre o tratamento que está sendo feito. E os sofrimentos que porventura ocorram sejam decorrentes da doença e não por causa da comunicação. Este aqui talvez seja um dos pontos mais importantes do vídeo de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria que vocês relembrassem o vídeo que nós já fizemos aqui sobre motivos que levam um paciente para o UTI. O que leva um paciente para uma unidade de cuidados intensivos? E eu destaquei que são basicamente dois grandes motivos. Primeiro, eu tenho uma situação clínica potencialmente grave, tá? Ou eu tenho uma disfunção de algum órgão. Esse órgão pode precisar ou não de suporte à vida, mas ele precisa, naquele momento, de uma monitorização. Então, diante disso, no primeiro exemplo, eu tenho um exemplo claro aqui do paciente que tem um infarto. O paciente que tem um infarto, ele não tem uma disfunção de um órgão, pelo menos na grande maioria dos casos. Só que ele tem uma lesão aguda de um órgão que pode levar a uma rápida deterioração clínica. E a literatura mesmo diz que até aproximadamente 72 horas há o risco do que se chama arritmias malignas. Então, esse paciente pode sim ter uma piora clínica aguda e necessitar de uma intervenção. Por isso que ele fica na unidade de terapia intensiva. Após 72 horas, esse risco geralmente é minimizado, e aí já faz sentido o paciente ser liberado da unidade e ir para uma unidade de menor complexidade. Outro exemplo claro é o paciente que tem uma disfunção respiratória aguda, está em insuficiência respiratória. Esse paciente que está em insuficiência respiratória, ele precisa também de suporte ventilatório, ou pode precisar de algum nível de suporte ventilatório. E geralmente nas unidades de terapia intensiva é que se tem essa tecnologia com a infraestrutura adequada, tanto de pessoas quanto de equipamentos, para realizar esse suporte. Então aqui eu tenho dois exemplos claros de situações clínicas que levam o paciente ao UTI, e isso está melhor descrito no vídeo que nós já temos aqui anteriormente no canal. Contudo, o que é importante você perguntar, e aqui eu queria que você até anotasse, se você é um familiar, anotasse esses pontos que fazem sentido uma pergunta, tá? Então, primeiro, é necessário saber qual foi o motivo ou qual é desses motivos que faz o paciente estar naquela unidade. Ponto número um. Depois disso, é importante você entender quais são as disfunções orgânicas que o seu familiar tem. E aqui vem um ponto importante. Quanto mais disfunções orgânicas, maior a gravidade do paciente. As principais disfunções orgânicas que são avaliadas na UTI são seis disfunções orgânicas. Três delas são observáveis. Observáveis que eu digo numa visualização direta ou no exame físico médico. E três delas são de alterações laboratoriais. Então, as três primeiras são a alteração do nível de consciência ou alteração neurológica, alteração do sistema cardiovascular e alteração respiratória. Essas três são clínicas. Então, se o paciente está com alguma alteração do nível de consciência, e isso pode ser percebido até pelo próprio familiar, ou por você mesmo que está ali fazendo uma visita, você veja, olha, meu familiar está mais sonolento que o habitual, está em estado de coma. Enfim, ele está com alguma alteração cognitiva, por exemplo. Número dois, esse paciente está com alteração dos níveis pressóricos. E essa alteração dos níveis pressóricos é importante nós entendermos. Às vezes, transparece que, para profissionais de saúde, hipertensão arterial dentro da UTI é negligenciada. Eu quero destacar esse ponto aqui, talvez até façamos um vídeo específico sobre isso, não quero me prolongar muito nele. Mas, os pacientes que estão com alterações de níveis pressóricos para mais, digamos assim, ele está hipertenso ou com algum nível de hipertensão,
esse paciente para a unidade, para a equipe assistencial, não é tão preocupante. Quero que você atente para esse ponto. Níveis de pressão que são considerados preocupantes são limites bem altos para uma equipe assistencial. Geralmente acima de 20 de sistólica é que uma equipe assistencial vai se preocupar, a não ser que haja uma disfunção aguda de algum órgão decorrente daquela pressão arterial. Contudo, quedas de pressão são muito mais preocupantes para a equipe assistencial. Este aqui é um ponto importante que talvez, como eu disse, nós podemos gravar um vídeo específico até para explicar para vocês o porquê disso, tá? Outro ponto que é relevante são alterações respiratórias. Paciente que tem alguma alteração respiratória ou alguma disfunção respiratória, ou esteja com suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, isso leia-se. Paciente que está entubado ou não invasivo, que está com uma máscara, com um catéter de oxigênio, ou mesmo com um, um cateter de alto fluxo, que são tecnologias que se tem na unidade, são necessidades de suporte ventilatório. E a importância aqui é saber se está sendo reduzido ou não o nível de oxigênio. Então, essas são as três primeiras. As outras três dizem respeito a alterações clínicas que já são observáveis a níveis laboratoriais, como, por exemplo, alteração da função dos rins, alteração dos níveis de plaqueta e alteração do fígado, principalmente pelos níveis de bilirrubina. É interessante que a própria literatura médica, a literatura assistencial, ela tem scores específicos que pontuam essas disfunções orgânicas. O mais conhecido deles é o SOFA. É um score que se utiliza, inclusive, para diagnóstico de algumas doenças, como, por exemplo, sepsis. Eu chamo a atenção disso porque essa comunicação, como eu disse no início do vídeo, ela é muito importante. Importante no sentido de a equipe assistencial saber o que está sendo discutido e principalmente quais são os níveis de disfunção do paciente e até mesmo a percepção de melhora, de piora ou de estacionamento do quadro. E aí e os familiares também estarem cientes disso tudo que está acontecendo, no mesmo nível. É por isso que a qualificação da pessoa que está recebendo o boletim é essencial. E quando eu digo qualificação, não significa dizer que seja um profissional de saúde, não. Muito pelo contrário. Pessoas que se interessem pelo tema e possam querer saber um pouco mais sobre aquele cuidado devem fazer essas perguntas nesses níveis de estrutura. Qual foi a situação clínica que levou meu familiar para a unidade e quais são as disfunções orgânicas que o meu familiar tem decorrente dessa situação? Quero chamar a atenção que muitas das vezes o paciente já pode ter disfunções anteriores ou disfunções orgânicas prévias, o que chamamos de comorbidades ou antecedentes patológicos. Por que eu digo isso? Porque um paciente que interna com uma insuficiência renal crônica, ele pode estar em determinado nível, que pode necessitar ou não de intervenção, que pode ter pior ou não devido à situação clínica dele. E isso também é importante, todos nós sabemos, para que possamos fazer um tratamento adequado. Deixe sua pergunta aqui nesses comentários para que a gente possa responder melhor e talvez direcionar. Mas uma das coisas que, gravando esse vídeo aqui, me lembrei é que nós podemos, sim, lembrar de a pressão arterial talvez seja uma grande dúvida. E talvez façamos um vídeo específico sobre isso, tá bom? Diga aí se isso é interessante e é relevante para você ou não, para saber diante de um familiar seu que pode, porventura, ou amigo, que pode, porventura, estar numa unidade de cuidados intensivos. Um grande abraço, até mais.